Shalom a todos os irmãos. Mais uma vez, nosso muito obrigado aos irmãos que têm acompanhado as nossas emissões aqui dentro do Ministério da Graça Divina. Cada domingo temos lançado então a nossa emissão explicando um pouquinho daquilo que foi o nosso culto, sabendo que este é um canal religioso da Graça Divina. Obrigado a todos que nos acompanham nas nossas redes sociais e no nosso canal YouTube Igreja Graça Divina TV. Vamos fazer aqui a nossa emissão com o profeta Bem-vindo Jimmy, que é o líder deste ministério Graça Divina, está nos ensinar agora acerca de jejum e oração de restauração. Shalom, profeta Bem-vindo Jimmy. Shalom, irmã Teresa. Shalom, Mamadou. O profeta que está nos ensinar como nós cristãos devemos fazer o verdadeiro jejum. O profeta Bem-vindo Jimmy já explicou muito acerca de jejum, como nós devemos fazer. Antes de entrar também no jejum, não devemos murmurar e também não devemos jejuar segundo a nossa vontade ou segundo a nossa inspiração. Jejum também não é negar comer, mas é uma vocação divina de Deus. Profeta Bem-vindo Jimmy, nós que estamos no nosso programa de 14 dias de jejum e oração. Alguém começou mal com esse programa de jejum e oração, o profeta anunciou o programa. Com certeza, muitos de nós murmuramos antes de começar este programa, mas queremos reparar o nosso jejum, segundo a explicação que o profeta Bem-vindo Jimmy tem nos passado. O que nós devemos fazer, profeta Bem-vindo? Obrigado pela essa questão. A pessoa começou mal, como ele pode fazer? Eu já acabo de pregar aqui na igreja, sempre vai pregação, eu falo sempre, Deus não olha no princípio, mas Deus olha no fim. Pode começar mal, que você não sabia, mas Deus, Ele olha sempre no fim. Começa mal, mas tem que terminar bem. Deus pode começar mal contigo, mas tem que saber. Sempre Deus tem que terminar bem. Ele termina bem com a pessoa. Esse jejum de 14 dias é jejum, verdadeiro jejum, começa no coração. Muito cristão costuma jejuar para ganhar dinheiro, para ganhar casamento, viagem, benção material. Mas Jesus verdadeiro tem que abrir teu coração, se humilhar na presença de Deus. Que Deus, Ele não vai olhar todo o tempo que você não quer comer. Esse jejum vai ser jejum de carne, só para perder pouco do peso, para emagrecer um bocado, mas na parte espiritual você vazio. Mas nosso jejum, na parte espiritual, tem que beneficiar mais que na parte física. Parte física pode chorar, não tem dinheiro, não tem nada, mas na parte espiritual tem que ganhar. Porque a Bíblia diz que no Jó 32, versículo 8, na realidade do homem é espírito. Teu espírito tem que se conectar com o Espírito grande de Deus. A partir dali, teu jejum vai ter peso, porque jejum é uma vocação divina de Deus. A pessoa não pode jejuar para escolher tempo, daí não vou jejuar 3 dias, 6 dias. Esse jejum é pelo benefício do corpo. Não pode jejuar segundo Mateus 16, 16 até 18. Mas até quando a pessoa tem que jejuar, tem que cumprir a lei do jejum. Toma banho, tem que vestir bem. Não faz tipo hipocrisia que está mostrando a pessoa que ela está a jejuar. Não. Eu ensino muita coisa acerca desse jejum.
mas aquilo que vai cumprir, vai colocar em prática, bem amado, Deus vai se contar contigo hoje. Deus, Ele vai fazer nova história na sua vida. Que cristão pensa o diabo, não, o diabo não tem poder. É Deus que vai levantar a primeira pessoa na sua vida, não é mais diabo. Porque teu corpo você oferece na mão de Deus. Quando Deus é presente na sua vida, significa que o diabo vai ser ausência. Deus espiritual não pode ser presente na sua vida. Um é presente, outro é ausente. Deus te abençoa. Aquilo que você acabou de ouvir, mete em prática. Você vai viver a mal sempre de Deus, de dia e de noite na sua vida. Deus te abençoe. Obrigado. Merci, prophète, bem-vindo na Éclaircissement. Merci na bato nyonso balandaki kilti na biso. Toza na ta émission binomo boyebi chaque dimanche. Tozala na émission na biso. Toza na mosali na Nzambe. Binomo bomoni auti oloba na portugais. Émission ezala toujours na deux langues. Langue portugaise pe langue ya lingala, un peu de français, zo dépendre anglais pe zali. Thème na biso to changer thème, toza na thème na biso ekomi thème à restauration. Sous thème na biso ezali première gêne avec le Saint-Esprit. Tokoyoka mosali na Nzambe ayebisa biso ndenge nini kilti na biso et se déroulaki pona ndenge tozali jeune ya 14 jours oyo epesi biso ba connaissance ebele. Lelo ezalaki vraiment kilti moko ya makasi prophétique pe miracle pe ba miracle yango eza miracle n'importe quel miracle te. Omoni penza mutu andimi azana kindoki asali nango 22 ans. Asali nango 16 ans. Asali nango 16 ans. Andimi atika en public alobi ke alembi autika te alingi atika na ye. Bon yoka mosali na Nzambe ako expliquer biso ba révélation nini o azui kati na ye. Bonsoir prophète Benvindu. Bonsoir Mamadou Tumba. Bonsoir sœur Teresa. Prophète Benvindu na obandana on a lisolo a mwana ana po eza makasi en tout cas. Batu mingi balobi perturbation ezalaki makasi na ligne ezalaki penza kokata mwa mingi. Bazalaki penza na besoin bamona mais perturbation ezalaki makasi réseau ezalaki malamu te. Yango wana batu mosusu bako récupérer na émission ba comprendre nini o ezalaki na vie ya Mary. Nzamba zwa lokumu na anosaki na église nalo nasali musala oyo mingi nasali yango mingi. Bon bato mosusu nde omona neti ke o prophète asilaki na ye nanu. Ok oyo aza na Nzambe asilaka te tellement ke eza mosala oyo ekreanga baproblème mingi po makambo me ezalaki vraiment so na bino ala nasala kito ndenge nazoprépare yango setu bametan o nyonso to ba 23 heures po eza na baka oyo eza na bavie ya bato me musuna koko simba te ngana simba ki meori te shoki na ngana zana ngo nde muto bauti kolia inosangani bange balia mwana na mukie apesi prophétie ya mwana tusambeli mwana na so mero ayaki nde batindaki comme antenne
na ba supérieur na ye kende kuna kende ko bebisa ape ba kutani pe ba mo nzamba sina ndiko ko lobela ye wazunga sala ba mona ndi na sambela bandeko wana ba ke kuna lokola li nzungu na bango bandele ko toka ba na pousa sacrifice ba kole inosa vandika bo akangi misa kufi tana ushaka liwa ni wam ndafanya otala TV mamoka kuya kande afanya otala TV kuya kufi abilité le côté mama ki musaba sike mwana ya kufi mwana tike malamu mwana kuya kufi mwana 15 pour nous les ba blog a meuri pour ko na bongo alia koko na alia batu domingo na ebi de domingo na ebi ko sana bon moyo mais on lobi la nyosom abi domingo sana ye ana be me matin azani kuna atengi ba ozo na matin atengi groupe na bango nyoso o ba kufa e bazana ba bitu basa kuna bazo tambula to na bango kuna domingo na ebike okufa na yote mais domingo na ebisaka yo bien soti kindokite domingo kanda obimaka wana domingo nzambe na ngai ako bloquer yo esalameli yo okufa lelo lobiki okufa kite o changer ki monde promesse ate lokola yo otriba nyongono bato lia na congolais kuna ale ozibana na yo nyonso oteki ba ona kindoki na bakoko tano niva kindoki ateki bana nyonso afambana na nyonso bakoko nzo teki ona kindoki fa sila bango fa sila o kindoki ya bonia makindoki ya boye do asa yesa kina mawati mais yeba yango bien ndebo bona matanga na bino wana bon nzambe ape metika ke to ne bina matanga wana mais et pas nzambe eza bitumba ya nzoto te yango wana na bisaki meuri so continuer nzamba o bloquer yo na si bando mone malum de makila Jésus Christ et simba qui est bloqué allez yemoko bandi ko manifester ngala tsaki mabudi yemoko et simbi tito ma étape wana ilisa kotoyo to tumbi yango moto lisu ya loboko to souhaiter très lisu api ya tolo na awa ndetikali mais ndenga ke wana ake détruit parce que a confessé la vérité muso ki makasa wa confesser kuna ena yambiye a mis la vérité makasi ba nyonso ba kufa na bango ba na matanga baza na bango kuna bi donc mamba lobi na mawa na mamba confesser a Marisa na mawa ke Marisa yoza no poso oza nango yote Marisa bakanga na shikona na bauna uise shikongolese soki ba neni ni wana alo ba mnyoso donc ma mère abimisi so amisa ona na boy na église ngozo mais a confesser on na église wa lo ba yango alors pas alobi vraiment alembi viango alembi veki abia na za na lembi kindoki yango nazwa nga pelo côté na moi nazomona passe na lembi passe na lembi na fana na tika kindoki na lingiso kindoki yango te na pesi nzambe merci ndenge a permettre que notre délivrance so kindoki ya mabe aloki na butu ala mungina tongwale balongoli diski wana butu abose ni makambo wana mais mise kindoki ezo sala mais o asala ki na butu bakimisi yango mais mise kindoki zolo mato ezo sala mais o asala na butu babosa ni se kindoki moko ya mabe tande alde a sacrifier plus cousin na ye les amis salamu wa donc bandeko o ele kilo ezalaki
eza biloko grâce à divine tondeko nzambe oselanga bandaka ba démonstration wana siko na singa na nzambe azongisanga permettre ngai nazonga osala ba kilti ya ndenge wana ndina bandaka kala ba kilti wana ya kiso na osala ngone église batu batondi donc prière esilate asinga kina nzambe a permettre ngai nazonga ba kilti wana lokola Saint-Esprit accordé ngai ki nazongela yango nazongeli ba kilti ndenge wana eza sentiment na ngate eza molimo eza tike grâce à nzambe longwete na sakaka rempli na grâce à nzambe rempli et olongwate mais na tambolaka na ikuti ya nzambe to mikoto zongeli siku ba kilti et ba démonstration ya makasi et ba prophétie ya makasi tala God bobo seigneur histoire pesi ezalaki hôtel mais ce hôtel passé tout ce niati yango est nguya te donc ndeza wana via mama eme bakangaki déjà tout se détruit donc omoni yo ozo no golo na muto wanda osalela yo wana na zo kelo mapazo ondera na anani na to susu hôtel mususu yango na niati yango susu na kombo na Yesu Kristo donc tozongeli bakiti prophétique ba démonstration makasi tozongeli yango ndeko ozana kindoki yamba Yesu Kristo très bien kindoki tala ndeko na biso mero abi nalembi papa nalembi koloka nalembi kolia batu na moi na mona ka pasi na moi tala vi na nga na moi nalembi vi oyo na tika na vi yango ye bozola nana ndeko tika kindoki et pese le côté bozia butu ya kana pe na moiti ndimu yamba Yesu Kristo ko ndeko na biso mero ndimi ayamba pe Yesu Kristo alembi kindoki lokola pambola yo abakselo ami olanda biso landa biso kaka makambo ezali makambo ezali onzamba osala na 14 jours makambo ezali mona promettre o minga te me makambo ezali landa ka grâce à divine TV landa biso na TikTok landa biso na Facebook okomona ba démonstration ya minene oyo salama na grâce à divine kola pambola yo merci. Obrigado mais uma vez, profeta, bem-vindo, Jim. Entrando no nosso sujeito de oração acerca das portas, a porta da maldição que devemos fechar e abrir a porta da bênção nas nossas vidas. O profeta aumentou o ponto da linha vermelha que nós colocamos na nossa frente também para fazer também esse serviço em casa. O que o profeta bem-vindo tem a dizer é para aqueles que vão a tentar atravessar essa linha vermelha, profeta bem-vindo, Jim. Obrigado pela essa questão. Mero disse, papa, aquela oração é terrível. Aquela oração, papa, por isso eu tenho que deixar. Aquela oração, papai deu. Papa, aquela oração é terrível. Só na maneira que você vai explicar aonde eu estava, alguém tem me picar na perna. Necessito dessa oração. Irmão bruxo, irmão feiticeiro, quimbandeiro, recebe Jesus Cristo. Em nome do Cristo, abandona aquela vida, porque chegou o tempo. Não esqueça, Salomão diz em Eclesiastes 3:1, cada coisa tem tempo determinado. Tem tempo que você costuma bungular de noite. Tem tempo também você vai cair em nome do Cristo. Você vai cair só. Em nome de Jesus Cristo, onde você vai cair. Eu ensino muito bem na igreja como é. Você pode edificar a tua altar. Teu sacrifício você costuma dar. Como esse sacrifício pode gritar, pode trabalhar. Como esse sacrifício pode virar imã para apertar pessoa que costuma tormentar a sua vida todo dia. Ele tormenta a sua vida toda hora. Você fica sempre doente toda
toda hora você costuma perder, toda hora só você. Deus não te abandonou. Falta de conhecimento, o povo de Deus está se perdendo. Aqui na casa de Deus estou ensinando como é você pode orar. Essa linha vermelha depende do nível de teu sacrifício. Olha a história do juiz, capítulo 20. Aquela batalha de tribo de Benjamim com a tribo de Israel, com Israel. Esse sacrifício gritou. Sacrifício grita. Mas não é qualquer sacrifício. Deus, aqui não é Deus lembra de mim porque comprou altar. Não, Deus é só declarar. Meu altar é comprou na casa divina. Deus só declarar. Essa televisão é comprou. Essa televisão hoje tem que gritar. Todo mundo costuma bungular na sua casa. Hoje tem que cair. Na maneira ele vai vir. Ele pisou na sua casa hoje. Essa linha vermelha. Meu sacrifício recupera ele. Meu sacrifício grita à frente dele. Em nome de Jesus, que já está cansado toda hora de perder, toda hora sofrimento. Em nome de Cristo. Sofrimento não é para ti. Cristo, ele já levou todo o sofrimento na sua vida no cruz da Golgota. Declara, determina, com o conhecimento você vai viver a solução na sua vida. A oração da linha vermelha, hoje é princípio. Começou hoje, não pode revelar tudo. Começou hoje, mas vamos entrar na profundeza dessa oração. Você vai viver agora, aquilo vai acontecer. Já para no mero já cai. Falta você. Povo de Deus, bem amado, não deixa tempo teu inimigo. Ele venceu ontem, mas hoje vitória está no teu lado. Ontem você foi derrotado, mas hoje, amanhã você é vencedor. Conhecimento faz que a pessoa vence. Não ora com tristeza, mas ora com conhecimento. Explica a Deus. Ora, levanta. Teu sacrifício você faz na casa de Deus. Você faz na obra de Deus. Deus não é ingrato para esquecer aquilo que você faz. Todo sacrifício tem salário. Agora chegou o tempo que você tem que receber seu salário. Chegou o tempo. Deus te abençoe. Obrigado. Merci, prophète Menbunju. Na deuxième volet, zaki na ba prière, zaki makasi. Tozaki sous na ba délivrance à makasi na sœur na biso Eva. Ba tcheki ba kaka nelongi mutako mona été. Question mibale concernant ligne rouge, le keza ligne à jugement. Expliquez peuple de Dieu comment obéir en ligne à jugement. Il faut mutu aloba sacrifice à salaka pona eganga na mutu nyoso asali o mabe. Ça va, merci. Situation nani ya sana biso Eva ezali bachaki kaka na monde molili pour ba baby sa viner bando balandi comment esprit lobia yimba lobi ke azoka ndoko ke lune kilo maintenant comprendre des kilos hôtel matama ni vimbi tesa na bien melongi kilo mais nzambe ay ko refiler on peut montrer ça là épée c'est église tout le monde a la délivrance là être ay la délivrance devant tout si c'est azongi na normal nzamba za nzambe autika la nzambe délivre monsieur a Sharufa basala ki opération ba osala opération mutu a cheke maladie wana alongola ki symptôme wana bombaki ba si c'est opération azongi sango alobi bien que papa tito yake na douleur mais moi na bisa mama ezate parce que mama sana ana mbongo te
mais nzamba pambolo papa ndeko récupérer ngai era l'équipe na délivrance na senti be douleur ngosa nini et disparaître nzamba pambolo papa na yebiti na koloba nini mais mutu asali makambo nzamba lakisi mutu wana mais na koloba te parce que lobia wa eba okende kuna oza guerre mona lobia ti nzamba lakisi nyonso donc prière na biso ya nini ya ligne rouge maman ne da sala kiango elle prière à souvenir bola mom o to sala pas basai na nzambe considération ba sacrifice wana nde tozozongo to tchango sko na misala to appliquer yango ale to déclarer sko maloba wana nde ligne rouge na yo ka o sa ligne rouge na yo ale maloba zoloba wana etikali ndenge wana oya ko loka yo akuta na maloba wana akuta na misala na yo parce que misala na ko lando tina nkunda misebe ko lando tina bolama nzambe. Donc, ils ont introduction prière, on a moins loba news ezati. Expliquer muke, ndi ba ba sali la yango. Prière ko répondre na ba oyoyo. Bazana ba sacrifice o ba pesaka, ba sunga musala ya nzambe. Ayi ba so valeur lo kwa zo sala pe potaka nini. Devant sunga ba sala nzambe mingi me omone lo côté. Maintenant oloba na oka oyo pes o sala pa ba sala nzaba kolembati me kota skona ba prier na biso kota na ligne o prier na biso pour oyo sala wana tongi to comme ça en réalité na vie na yo obika bolamu na nzambe na vie na yo lugwa na zana introduction prière wana mona loba mingi zake mingi nde otala o semena biso o mona résultat makambo ozo sala vraiment kola pambola yo abakselo ya mingi Seigneur amona yo amona libota na yo na ebike oza molongi na 2026 moi 6 mois etikali ya 6 mois na yo 6 mois leki 6 mois ya banguna me oyo eza parce que nzambe na biso ata bandi mabe asukisa malamu na ebika osuka no malamu kola pambolo merci. Obrigado, profeta. Bem-vindo, Jim. Terminamos a nossa emissão. Últimas considerações que o profeta quer deixar ao povo de Deus. Deus abençoe a todo mundo. Só tem que acompanhar nossa oração, nos 14 dias e 14 dias de solução na sua vida. E não tem muito a dizer, mas acompanha só. Você vai viver a mão de Deus na sua vida. Como você pode orar, como você pode jejuar. Jesus não é segundo o teu pensamento, mas Jesus é vocação divina de Deus. Quando Deus te orientou muito bem, tem que saber que ninguém andou com Deus, ele caiu na batalha. Todo mundo andou com Deus, é vencedor. Deus te abençoe, acompanha só Graça Divina TV, Graça Divina no Facebook, Graça Divina no TikTok. Você vai viver a mão de Deus na sua vida. Merci, prophète Benvindo. Liloba suka nini otikela peuple de Dieu pona ndenge to kabwana bonsiko. Liloba suka na lobaka ke ola bande bola ndebiso na Grâce Divine TV na Facebook na TikTok bomona toujours le bon na Nzambe. Na jeune prière na biso 14 jours tozokoba lelo ndeza lelo to sai déjà 5 jours hein. Oui, tu m'as dit mercredi. Tu sais 4 jours. Quand je passe mercredi, ça dit tu sais dans 4 jours à jeune biso, tout ce qui est 10 jours. Yolanda biso kalanda enseignement prier na biso aux a décidé. Nge pana lo bateke mekanza mbete yo yaka na foi pe yamba Christ comme si peut sauver. Tika Christ ndia kamba tika Saint-Esprit ndia salela sala kata yo ko sala teme yo garder silence tika sala omona onzambe awoselo banguna na yo ba sakanela gayo banguna na skonde ekumtena ba kweya ba tika yo libre ou avancer kola pambola yo merci. Obrigado, profeta. Bem-vindo, Jim. Terminamos a nossa emissão mais uma vez. Obrigado ao profeta por tirar o tempo do profeta para fazer então a nossa emissão. Obrigado também, irmã Teresa. Deus abençoe.
abençoa tout proposition de casamento, abençoa a sua família, abençoa tudo na sua vida, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu amador. Obrigado também à nossa área da mídia que fazem acontecer a nossa live, o nosso irmão Joel Tumba, a nossa irmã Teresa Garcia, a nossa irmã Godelina, nossa diretora, que está na câmera principal do nosso canal no YouTube, e a todos os irmãos que têm nos acompanhado fora do país também, que apoiam também o Ministério da Graça Divina, que encontra-se aqui em Angola, Luanda, Golf 1, na rua direita do Avô Cumbi, a nossa maior referência, que é o supermercado Arreio e o campo da 14. Acompanha a Graça Divina. Temos também o nosso culto semanal, quarta-feira e sexta-feira, das 15 às 19 horas, aqui no Ministério da Graça Divina. Nos encontraremos no nosso programa da quarta-feira. Merci na batunyo so balandi biso to suksi émission na biso awa to spéci merci na staff nyonso eza na nsima na Jotumba, na Teresa, na sœur na biso Godeline. Toza toujours na 14 jours ya jeûne et prière na biso, lelo ezalaki 5e jour. Toza toujours ko continuer, nzamba apesa biso makasi alongola biso posa ya kolia ya komela pe motema ezala na disposition ya malamu pona mutu pe asambela malamu bino mo bolanda surtout mateya ya semaine mercredi semaine oyo tokobandango mardi, mercredi, jeudi, vendredi pe dimanche. Bien aimé bino mo bomoni résultat oyo tomoni lelo ezali ya mateya oyo elekaki na semaine basolobela biso toujours mutu nyonso ayeba ndenge nini ya kosala jeûne et prière to kobe âme na biso mutu akati nde mutu azosala ntango baloba mutu akati eza motema tozala transforme kati na mitema na biso tozoyoka mateya ezala te ke kote ebimi totiango en pratique mpe na misala yango ekobikisa bomoi na biso ekobikisa bavi na biso. Bien aimé, kilti na biso na sina lobi programme ezali mardi, mercredi, jeudi et vendredi, dimanche. To bandango toujours na 15h ti 19h30. Kilti na biso a dimanche ezo banda 9h ti 16h. Mosala na nzamba azoloba toujours grâce à divina ezali ministère prophétique ezalaka na temps ya kobima te ezolanda ndenge molimo na nzambe ezomema ye. Bien aimé bozalaka na bolembu te ya kotala église eumelaka ezoumela mpona ba action oyo spirituelle oyo nzambe asali oyo atie ndenge eza kose dérouler ndenge pe molimo na nzambe ezokamba mosali na nzambe bobosana te. Kilti na biso ya semaine tokutani mardi na 15h nde tokobanda mosali na nzambe amataka na mpona bafongola ligne na 16h40 ya Angola Luanda. Ciao.